O Entrevistas de hoje veio conhecer a história de um artista plástico joseense. Você pode pensar assim, mas será que eu conheço? Será que eu não conheço? Você pode até achar que não o conhece, mas eu tenho certeza que já deve ter visto alguma de suas obras espalhadas pela cidade. Ele é especialista na técnica do mosaico. Tem trabalhos instalados em locais públicos, privados e na posse de colecionadores particulares. É professor e arte educador. Quem me recebe hoje é Evaldo Eras. Evaldo, obrigada, viu, por me receber na sua casa. Eu que agradeço a você e a toda a equipe. Gente, casa de artista, é claro que já tem obra na porta de entrada, né? Eu vi ali, tem uns mosaicos. É antigo? É um pouquinho antigo, isso faz parte de um projeto que eu fiz em São Paulo e quis replicar aqui também com os pássaros do litoral norte, o peixe acará que tinha no Rio Paraíba, aliás. E também assim para dar uma questão de trazer o que está em São Paulo um pouquinho para cá também. Você acaba misturando coisas de São Paulo, coisas de São José. Você é joseense, né? Joseense, nascido aqui. Nasceu em São José. Veia artística, já veio desde a infância, Evaldo? Veio porque meu avô também trabalhava um pouco com isso e eu observava muito assim a parte do banhado, das curvaturas da mantiqueira e a parte assim, muito ligado à natureza. Eu sou muito ligado à natureza, às coisas que tem na natureza, principalmente as cores. Agora, como não existem coincidências, né? Usar as curvaturas do banhado, da mantiqueira, isso é muito utilizado na técnica do mosaico, não é não? Sim, sem dúvida, principalmente para a gente ter a linha de andamento, que é a linha que dá o movimento a todo o trabalho. Agora eu quero falar um pouquinho daquelas obras que estão ali fora. Os vizinhos devem pensar assim, nossa, que coisa bonita, e não necessariamente associa o mosaico a uma obra de arte, né? Não. É mais assim, a técnica mural, né? A técnica mural fica meio distanciado dessa parte artística. Mas o meu trabalho, ele sempre está direcionado mais à parte artística mesmo. Você consegue diferenciar o que é artesanal, o que é assim, isso daqui é só para enfeitar e isso daqui é arte realmente? Dá para diferenciar? Olha, vai muito do que ela foi feita, o propósito do trabalho, né? Se ela foi feita um objeto para ser utilitário, ela vai puxar mais o lado artesanal. Se ela foi feita por um objeto mais assim artístico, para quadro, ela vai puxar mais para essa área artística mesmo. Agora, eu já ouvi falar, você me corrige se eu estiver errado, Evaldo, que o mosaico, o crochê, são técnicas que estimulam os dois lados do cérebro. Verdade. Me explica isso melhor. Bom, quem pode explicar melhor isso seria um psicólogo, um psiquiatra, mas acontece o seguinte, quando a gente está fazendo mosaico, ou no caso crochê, a gente sempre está trabalhando os dois lados. Por quê? Você faz a parte do cálculo, a parte da matemática, a cortagem das tecelas, no meu caso, que são esses fragmentos de vidro ou de cerâmica, e você está trabalhando depois com a formação da arte em si, quando você está compondo o seu trabalho. Então você está montando ali todo um objeto, toda uma coisa artística. E também tem aquela coisa, quando é formado para uma coisa mais artesanal, tipo um objeto utilitário, vai para a parte artesanal, em aspas, porque eu acho que tudo é arte. Quando ele vai para a parte mais artística, para um quadro ou para uma atividade mural, que aí são os painéis, ele também aí já parte para a parte de artes plásticas. Ó, combinar cores, formas, tudo isso a gente vai ver durante o programa, porque eu tô só entrando na casa do Evaldo. Aliás, dá licença, Evaldo, sim, posso continuar? Lógico. Porque a gente tá aqui vendo todas as obras que começam lá no portão. E, Evaldo, o que te inspira? Bom, em mosaicistas, Vic Muniz, Antoni Gaudí e Roberto Burle Marx. Roberto Burle Marx, que todo mundo já deve ter conhecido, pelo menos o Parque da Cidade, né? Sem dúvida. E tem mosaico dele no Parque da Cidade? Tem uma parede dupla, com um trabalho magnífico dele, além de parte de azulejos também. E foi lá, coincidentemente, que na minha infância eu comecei a ter o primeiro contato com isso, com essa parte musiva. Eu não entendi o que era. Eu achava que era pintura. Eu falei, não, mas é vidro, né? Não está pintado, está colocado, está colado em alguma coisa. A sua parte joseense, a questão da cidade e da arte, ela lá desde pequenininho? Desde pequenininho. Tem uma história do banhado também que eu vou contar. Quero saber agora, porque aqui todo mundo gosta de saber a história, né? O que aconteceu no banhado. Quando o meu avô, ele quis mostrar para mim por que ele veio para São José, que ele veio de Amparo, ele falou, eu vou te mostrar a razão de eu estar nessa cidade.
E antigamente, quando as represas não tinham sido construídas, o Rio Paraíba ele enchia d'água e invadia todo o banhado ali. E invadia tanto que às vezes formava um pequeno mar. E nesse dia ele me levou, estava quase no pôr do sol, para ver esse pôr do sol ali atrás da igreja matriz e mostrar o porquê que ele tinha vindo para cá. Aí quando eu chego lá, criança com 10 anos, com aquela imagem, com aquela água batendo, com todas aquelas cores e aquela orla do banhado inteira, eu fiquei assim extasiado com as cores, com as formas. Aí começou aquela coisa elíptica entrar na minha cabeça e foi de onde, bum, aí veio tudo. Agora é impressionante você em casa que acompanha entrevistas, como a gente tem entrevistado apaixonado pelo banhado e a apresentadora também. Sim. Ô, Evaldo, eu tô vendo aqui sua escada e ela Sim. tem esses caquinhos, né? Sei. Isso daqui, pra mim, falei assim, isso daqui, de certa forma, é um mosaico. Isso daqui é o que o pedreiro fazia para poder economizar os pisos, né? Ele reaproveitava os pisos, também para ficar mais barato, né, construção, e era muito utilizado antigamente, porque vinha muita coisa quebrada no transporte, então ele começava a utilizar isso na construção. Falava, pode, né, para o dono da casa, pode. Vai me economizar e eu não vou precisar comprar mais piso. Então, foi tão interessante que as fábricas começaram a quebrar e vender coisa quebrada, que deu tão certo, fez tanto sucesso, que foi tudo assim, já vindo quebrado esses pisos. Aqui em São José, várias casas alpendres, né, Sim, que se chamava antigamente, tem esses caquinhos. Isso. Mas esse aqui não tem nada matemático, né? Não, é não. colar de qualquer jeito. A gente vai ainda assim no aleatório, quando a gente fala. O mosaico não, né? O mosaico tem que ser movimentos precisos. No caso, o que eu faço, sim. Também tem aquela coisa da aleatoriedade que surge na hora que você está fazendo. Porque a obra, por si só, ela pede o seu movimento. Eu sempre desenho aquela coisa toda, mas ele nunca cumpre certamente o desenho. Ela vai tendo vida, ela vai tendo um andamento assim dela própria, entendeu? Olha só, a gente vai conhecer mais sobre o trabalho, sobre essa vida das obras do Evaldo daqui a pouquinho, depois do intervalo. Não sai daí, hein? De volta com entrevistas, hoje com Evaldo Eras, artista plástico, mosaicista. Evaldo, aqui dentro da sua casa, na verdade, é uma verdadeira exposição, viu? Coisa mais linda. Você comentava que nem sempre você foi mosaicista. Como que foi sair dessa técnica para essa técnica? Então, quando eu comecei a fazer vários cursos no ateliê da Fundação Cultural, eu praticamente sou um filho ali do ateliê da Fundação Cultural, que eu comecei com desenho e gravura em metal, que é com Jorge Gutulich, outras escultura com o Ivo Baimira e pintura, e aí vai, entendeu? Até quando o Afrânio Fonseca apareceu me fazendo workshop de mosaico. Foi quando eu fiz o workshop e me encantei pela técnica. Aí eu falei, nossa, mas isso aqui reúne tudo que eu tenho e que eu já tinha aprendido através da pintura, do desenho, da gravura, aquela coisa toda, trazendo, que me fez mais íntimo, mais no meu coração, bateu mais no meu coração, essa parte do mosaico em si. Que tipo de material que é utilizado para fazer o mosaico? Eu tô vendo as bolinhas ali no coqueiro. É bolinha de gude ou não? Não. São umas contas, são gemas de vidro, que a gente geralmente compra, específica, né? Tem umas que até o pessoal usa para aquário, né? Mas tem mosaico feito com pedra, que é esse caso aqui, tem feito com pastilhas de vidro, que é esse caso aqui, e tem outras feitas com cerâmica, que é este caso aqui. Pastilha de vidro, esse daqui é a coisa mais linda. Isso, tem um degradê. O que você falou lá no primeiro bloco sobre desenhar, isso daqui foi totalmente aleatório, ou não? Você desenhou? Como foi isso? Tudo isso, como são elipses, que eu tirei da forma, do formato do banhado e das estruturas das montanhas da Mantiqueira, eu sempre faço um esboço antes, todos eles têm esboço. Depois eu passo para o desenho, no suporte, que no caso é madeira, aí eu venho. A parte do colorido vem no meu estudo pessoal, do que aquilo representa, do que esse trabalho vai representar. E no caso desse trabalho específico, ele representa o que para você? A minha mãe. A sua mãe. O que lembra ela e o que associa ela à cidade?
força, perseverança. Ela nasceu, conheceu meu pai quando ainda era no museu atual escola, e eles se casaram e ela é uma mulher assim guerreira, muito alegre, tem umas tiradas assim fantásticas, batalhadora, entendeu? Aquela coisa, mãe é mãe, né? Então quando eu fiz uma homenagem para ela, assim, não, esse negócio tem que ser bem colorido. Mas com cuidado, porque esse degradê, você pode ver que ele começa do verde, vai pro azul, nessa parte central. Ali atrás tem o vermelho e o laranja, que depois vai pro amarelo. Mas de uma maneira super natural, super gostosa, sem agredir, sem né? agredir. Você falou de mãe, eu tô vendo essa sua gamelinha aqui. Sim. Essa gamelinha, eu lembro da minha mãe. A minha mãe tem uma gamela dessa daqui de madeira, só que não tem o mosaico. Essa daqui você criou quando? Isso eu criei antes desse processo todo aqui. Quando eu estava lá no ateliê, começando também a dar aula, que comecei a dar aula em 2000, o Afrânio Fonseca, ele que era o professor, depois ele se mudou para Bruxelas e ficou vago a situação toda, né? Depois ele mandou uma carta para a fundação me indicando, porque naquela época não existiam os editais começaram a ter bem mais depois, acho que uns 5 anos depois. Aí é só através de edital que a gente consegue dar aula nas fundações, em todas as fundações atualmente. E foi nisso. Antes, eu comecei, assim, mais ou menos a brincar com essa parte do azulejo. Que o azulejo é o material mais fácil, mais barato da gente fazer essas Na gamela é azulejo, então? É azulejo. É azulejo. É azulejo. Você pode ver aqui que ele é todo azulejo, nessa parte toda aqui. Uma brincadeira. É uma brincadeira. Uma brincadeira. Se eu quiser brincar em casa... Pode. Recortar e colar, não vou fazer isso. Tendo alicates, você faz qualquer coisa. Eu sou mais arteira do que artista. Ô Evaldo, nessas outras obras aqui, certo, essas que estão aqui, a gente percebe o tamanho também, tem diversos tamanhos. Certo. Isso é abstrato. Abstrato. E não é imediatista, né? Não. O mosaico, você tem que ter paciência. Tem. É a arte da paciência. É a arte das musas feito com material que duram eternidade. Essa é a explicação da palavra mosaico, né? Então, isso é abstrato em termos, porque essas formas abstratas vêm muito da minha cabeça, do meu psiquê. E eu tive que colocar para fora, senão eu explodi. Isso até uma vez, quando eu estava fazendo uma análise, ela falou assim, você precisa colocar para fora. E eu tinha medo, porque mas quem que vai entender isso? A pessoa tem que sentir, você tem que olhar, o que é isso para você? Aí você descobre o que é aquilo. Porque às vezes também eu não coloco o título, mas muitas vezes a pessoa já sente só no olhar o que ela é. É uma explosão de sentimentos e quem olha tem que se identificar. Entendi. Além das abstratas, tem também as formas que de certa forma é uma bailarina, uma pessoa, tem uma arte sacra. Aí isso daí não é abstrato. E são desenhos encomendados ou não? Que você quer desenhar mesmo? Foram desenhos que foram encomendados, né? No caso aqui tem uma particularidade, aquela saia da bailarina são cacos de vidro que eu fui pegando em várias praias do Brasil inteiro. Muitas são do litoral norte de São Paulo. Que legal! Então, assim, todo mosaicista ele tem muito assim de ficar catando coisas, de ficar aglomerando coisas. Assim, é uma arte sustentável. Isso. Você matou a charada. Então, não é que a gente fica catando, assim, lixo, não é isso. Porque o lixo do luxo, né, que tá muito em voga isso, você pode transformar ele em arte, e deve, porque senão ele fica lá. Quanto que isso aí vai sumir da natureza, né? Então, essa coisa aí, sempre eu pego as coisas, vai ter um fundamento, né? E quando me pediram uma abstract, um mosaico bizantino, que é o caso daquela Nossa Senhora, que ela chama Madonna Bizantina, essa parte de prata que está na auréola dela era um enfeite que a minha mãe tinha, aliás, uma bandeja que ela tinha, e antes do casamento até, que depois foi se deteriorando toda, e eu guardei essas lâminas de prata. Eu falei, um dia vai ter isso. Quando eu fiz essa Madonna Bizantina, faltava a parte da auréola. Aí eu fui mexer lá nas minhas coisas, onde eu guardo tudo isso, e ficou aquela beiradinha da prataria. Ela foi toda cortada e feita também com mosaico, porque o mosaico você faz todo um processo de lapidação. É você lapidar, montar e criar. Aliás, falando dessa arte bizantina, se você já passou pela Igreja Sagrada Família, a igreja que tem o relicário do padre Rodolfo Komorek, né? Você fez o relicário todo de mosaico. Quanto tempo demorou para fazer aquele relicário? Aquilo foi uns 8 meses. 8 meses de trabalho. E foi encomendado por eles, porque eles estavam transformando a igreja em relicário. Aí pediram que eu fizesse algum trabalho para lá. Os beatos, né, embargaram a obra porque acharam que estavam destruindo toda a igreja, porque a igreja original ela é
a verdadeira Sagrada Família, né? Depois construíram aquela maior na frente e ali se tornou onde está o corpo do Padre Rodolfo, né? Foi seu último trabalho? Não foi, mas foi um dos últimos, né? Eu estou contando essa história porque teve uma assim, particularidade. Quando eles embargaram a obra, me chamaram lá, já estava encomendado o trabalho, e agora como é que vai ser feito? Quando eu entrei dentro da capelinha, que eles estavam trocando só a parte do telhado, que estava todo podre, de cupim, ia desabar tudo. Eu vi assim no teto, assim do altar, falei, tem aquilo ali desenhado, eu disse que aquilo aqui, aí do hotel ele é Sarará. Mas é uma pintura do Padre Rodolfo, é daí que eu vou fazer o mosaico. Chama o pessoal e fala assim, se eu começar daí tudo bem? Aí eles liberaram a obra. Então fez uma ligação da igreja anterior com a igreja atual. E ele está na porta de entrada do relicário, que é uma igrejinha. E para você que pensou aí que mosaico é só juntar pecinha, não é não, tem que juntar o tico e o teco no cérebro também, né? Você fazer muita coisa assim, de poder reagir com a população, de você atender o que eles estão pedindo também, né? E tem muito sentimento, né? Agora, além dessa obra lá do Padre Rodolfo, que ficou linda, se você não conhece, dê uma passadinha lá mesmo. Não sou católico, não vou à igreja, mas vai pela arte que vale a pena, né, Evaldo? A coisa mais linda. Tem outros trabalhos seus espalhados pela cidade, tem trabalho do Evaldo espalhado pelo mundo todo e a gente vai conhecer daqui a pouquinho no próximo bloco. Não sai daí! De volta com entrevistas, último bloco do nosso programa, hoje com o artista Evaldo Eras, joseense. A gente está aqui no ateliê do Evaldo. Eu estou surpresa, porque eu nunca entrei no ateliê tão bem arrumadinho. Vai me dizer que você trabalha assim? Não, arrumei para vocês poderem filmar, né? Porque é uma bagunça isso aqui, entendeu? Tá, mas é uma bagunça organizada que você se acha, sim, né? Sim. A gente falou que o mosaico é uma arte sustentável e até os potinhos são reutilizáveis para mostrar que é sustentável mesmo, isso, né, Evaldo? Até para separar por cores, aquela coisa toda. Tudo muito organizado, gente. A coisa mais linda isso daqui. Evaldo, no último bloco a gente estava falando das suas obras que estão espalhadas na cidade. A gente falou sobre o painel do Padre Rodolfo, né, do relicário. Onde mais eu vejo suas obras? Um dos meus melhores trabalhos se chama A Poena, que está na Biblioteca Pública Cassiano Ricardo. Tem também dentro do Centro de Detenção Feminino, mas isso aí não é aberto ao público. Tem também em várias, aí já são entidades públicas, privadas, aliás, desculpa, e aí já o povo não tem acesso, né? E colecionadores também, né? Isso. E vira e mexe tem exposições que você acaba participando e você tem acesso às obras do Evaldo. Inclusive pela internet também, se você der um pesquisar lá, Evaldo Eras, sempre tem trabalhos. Isso. Você separou umas coisas aqui, num dos blocos você falou que você desenhava um esboço, porque eu falei assim, vem da sua cabeça, como que é o seu esboço? Como que você faz? Bom, se eu tenho uma imagem, essa aqui é um mosaico que vai para a parede, né? Ele é feito no papel, aqui já está o formato do estado de São Paulo, porque esse pássaro teria que caber aqui dentro do mapa de São Paulo. Ele está aqui bem escuro. Como ele vai para a parede, eu fiz o desenho, depois é coberto com um plástico e depois vem essa tela, que ela é específica para a gente grudar as tecelas aqui em cima, deixar o mosaico pronto e depois ele vai receber uma argamassa e a gente tira esse mosaico pronto daqui, ele sai que nem uma pele, por isso que tem o plástico, para não grudar no papel, e com a argamassa o cimento e cola vai direto para a parede. Diferente do que eu pensei, porque eu achei que na parede fosse colado pecinha por pecinha. Não, você abre, e por isso que da do Padre Rodolfo mesmo, ela foi uma obra muito grande, né? Você teve que fazer um espaço muito grande para poder colar as pecinhas. Isso. Ela foi feita nessa mesa, por isso que ela foi ampliada. Ficou até sobrando um pedaço, mas coube direitinho. Aqui é tipo um sistema de ogiva, né? Como todas as igrejas, a maioria. Então ela coube direitinho aqui dentro. Evaldo, tô vendo um bloquinho aí, é um rascunho. O que é isso rascunhos, cheio de são rabiscos? São meus projetos dos outros quadros maiores de elipses, né? Que eu vou fazendo assim, tá na minha cabeça, mas elas vão surgindo, elas vão aparecendo assim de forma bem aleatória, bem pessoal e bem
assim, não tem um... Esse daqui é o embrião das suas obras? É o embrião. Tá em formato pequeno aqui, mas depois eu passo para um outro papel maior e depois também eu passo para o suporte que é de madeira, neste caso dos quadros. Né? Olha só, uma das obras do Evaldo, que é uma das favoritas dele, tão fácil acesso, na Rua 15 de Novembro, Isso. na Biblioteca Pública, né? Uhum. Você passa lá, você já consegue ver ela do outro lado da rua, porque se você passar ela muito pertinho, ela tá em cima da cabeça, você não vai conseguir enxergar. Parabéns, coisa mais linda, pública, e você pode ter acesso a ela. Agora, uma outra coisa me chamou a atenção é essa gamelona aqui atrás. Essa obra aqui é uma das suas primeiras. Foi uma série que eu fiz para uma exposição e foi a primeira vez que eu vendi tudo. E eu estava bem no início. Aqui tem pastilha de vidro, que no caso é vidrotil, que é o material mais caro, e também a azulejo cerâmico. Então ela se chama canavial e todas elas foram também relacionadas com temas assim do Brasil. E aqui tem mesmo, ó, são canaviais, né? Que dá para dividir, dá para ser mesmo. Ô Evaldo, agora vendo essa obra, me veio uma coisa na cabeça. Como que o artista estipula a questão da precificação? Como que você dá preço para sua obra? Aí entram vários componentes. É o material que você gastou, é o tempo que você gastou, o que mais você gastou ali colocando no seu suor, aquela coisa toda. E também tem muito assim a parte do portfólio, o tempo de carreira do artista, vamos dizer assim. Então isso tudo vai contando e vai somando para você conseguir chegar numa precificação. E também tem, logicamente, cada tamanho tem um valor, é óbvio, né? Então assim, quanto maior, mais caro, quanto menor, mais em conta, aquela coisa toda assim. E antes de encerrar o programa, Evaldo, tem alguma coisa que eu não te perguntei que você gostaria de falar, que fala assim, Vanessa, queria falar sobre isso? Tem. A pessoa mais importante para um mosaicista que faz arte mural é aquele profissional que coloca e instala o mosaico para você na parede. Sem esse profissional, a gente não consegue fazer nada quando é mosaico de arte mural. Não adianta nada você fazer uma obra suprema e o azulejista não conseguir colar direito. Ou não existir quem coloque isso na parede, né? O papel do azulejista é muito importante. Muito legal. Então, que os azulejistas sejam valorizados nesse programa, né? Evaldo, obrigada, viu, por ter me recebido aqui na sua casa. Okay. Vou fazer o seguinte, então, ó, vou encerrar o Entrevistas de hoje. Obrigada, viu, por estar comigo em mais um programa. Evaldo, obrigada por me receber aqui no seu ateliê, por nos abrir a porta da sua casa. Que ótimo. Eu te espero no nosso próximo programa. Você também, viu, Evaldo? Sim, espero sua audiência. Espero você no próximo programa. E até lá, claro, você nos acompanha em nossas redes sociais, que você já conhece, @TV Câmara SJC. Tchau, tchau. Tchau.